CEADEB TV, uma herança de fé pra você. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos começando o nosso programa Comentário da Lição Bíblica de Jovens. Esse é o primeiro trimestre do ano de 2025, já estamos chegando ao finalzinho dele, mas eu tenho certeza que essas mensagens estão sendo proferidas e que estamos transmitindo através do grande apóstolo Tiago, tem sido para a edificação da tua vida, da tua casa e da tua família. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos permitir adentrar a tua casa através da CEADEB TV Oficial, o nosso canal do YouTube. E se você ainda não é inscrito, eu já te peço que se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado dessa programação que é de excelência. Queremos abraçar os nossos irmãos que nos acompanham pela Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem. Que o Senhor te abençoe poderosamente enquanto estivermos meditando nesta palavra. Aproveita e compartilha com os teus amigos, teus vizinhos, para que mais vidas sejam abençoadas. Queremos mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, irmã Lúcia, sua casa, toda a diretoria da CEADEB, a UFMADEB. No mês agora de abril, nós teremos o nosso congresso da UFMADEB na linda cidade de Feira de Santana. 17, 18 e 19 do mês de abril, no período de Semana Santa. Faz a tua caravana e vem adorar a Deus conosco, tá bom? Pastor Moisés Leopoldino vai estar ministrando a palavra, pastor Clésio do Rio de Janeiro. Serão 3 dias memoráveis. O presbítero Adonias vai estar conosco também, pelo menos na abertura. E vai ser bênção, tá certo? O tema desse trimestre é a verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta do apóstolo Tiago. Porém, a lição que nós vamos estudar é a lição de número 10. Essa lição será ministrada em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no dia 9 de março de 2025. E o tema dessa lição é autenticidade diante das incertezas da vida. O texto principal está em Salmos capítulo 90, versículo 12, o salmo escrito pelo grande Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. O resumo da lição: a nossa confiança em Deus nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. Esta lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição, destacar a soberania de Deus. O segundo, explicar a limitação do conhecimento humano. E terceiro, conscientizar da importância de se confiar em Deus em meio às tempestades. O texto que nós faremos leitura bíblica em classe encontra-se na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo de número 17. Está assim escrito: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas, agora, vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse é o texto bíblico que faremos a leitura, a menção em sala de aula. A introdução da nossa lição está assim, que é o ponto de vista do pastor Eduardo Leandro, ali do estado da Paraíba. A vida é repleta de incertezas e situações que não podemos prever ou controlar. Tal fato tem abalado a confiança de alguns crentes, levando-os a questionarem o futuro. As incertezas da vida podem gerar ansiedade e preocupações, fazendo adoecer o nosso corpo, alma e espírito. O texto que vamos estudar nos ensina a respeito da soberania de Deus e da importância de conhecermos nossa dependência dele em todas as circunstâncias. Veremos que o reconhecimento da soberania de Deus
nos leva a confiar nele em meio às tempestades. Pois bem, vejamos que a nossa lição, nessa primeira parte, ou nesse primeiro tópico, tem como tema reconhecendo a soberania de Deus. E aí nós falaremos sobre fazer planos, a provisão divina e humildade diante de Deus. Vejamos então o primeiro subtópico dessa primeira parte, fazer planos, no versículo 13. O termo utilizado por Tiago no versículo 13 traz a ideia de comércio, viajar negócios e importar para a venda. Precisamos atentar que o apóstolo Tiago não está se opondo ou indo de encontro ao fato da pessoa comercializar, tá? Esse não é o sentido aqui. O que percebemos nesse texto é que o apóstolo Tiago está se opondo ao ponto de fazermos as coisas sem antes consultarmos a Deus, ou sem antes colocarmos Deus como sendo o centro daquilo que nós estamos fazendo. Portanto, observe que esse termo utilizado pelo apóstolo Tiago aqui está falando da ideia de comercializar, de viajar, né, de fazer negócios. Porém, tudo isso que o crente faz, ele precisa ter o aval de Deus. Ele precisa consultá-lo. Ou melhor dizendo, tudo que nós fazemos, sair para trabalhar, novo emprego, faculdade, tudo precisa antes ser consultado e ser falado com Deus para ver qual é a direção que Deus nos dá. Tiago nos alerta ainda a respeito da presunção de se fazer planos sem considerar a vontade de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões e não consultamos a Deus. E quando essas decisões elas são decisões que são maléficas, aí a gente percebe que muitas pessoas vão consultar a Deus depois de terem tomado a decisão. O grande exemplo disso é do profeta e servo do Senhor, o profeta Jonas. A Bíblia diz que Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele toma a iniciativa de ir para Tarsis. Ele não ora, ele não consulta Deus, não procura saber, e mesmo sabendo que ele estava errado, mas nem orar ele teve a iniciativa de fazer. E a gente vai perceber que Jonas só vai orar quando ele já está no ventre do peixe. Lá então ele se lembra de consultar a Deus e de falar com Deus. Algumas pessoas estão indo pelo mesmo caminho. Tudo o que fazemos, precisamos consultar a Deus. O Senhor não condena o planejamento em nossas vidas. O que Tiago deseja ensinar aos crentes é que a palavra final é do eterno. Deus não está condenando o planejamento. Eu acredito que Deus espera que façamos planejamentos, né? Existe uma parábola que o Senhor está ensinando para os discípulos, que essa parábola diz assim, todo homem que vai construir, ele primeiro precisa se planejar para saber se tem os recursos necessários para construir aquela obra. Porque senão ele fica pelo caminho, né, pela metade, e quem passa vai perguntar, esse homem não se planejou, esse homem não se estruturou para a construção deste grande empreendimento? E é isso que nós percebemos. Deus não se opõe a quem se planeja. É necessário planejar. É necessário que você, jovem, que quer casar, se planeje. Como vai ser a questão depois do casamento? O que você ganha, o salário que recebe, lhe permite casar? Vai dar para pagar o aluguel? Vai dar para comprar o gás? Vai dar para pagar a energia? Vai dar para fazer a feira do mês? Já tirou o dízimo? Já fez esse cálculo, esse planejamento? Tudo isso é importante. Agora, precisamos planejar e precisamos esperar uma resposta de Deus. E Deus é um Deus que é diferente daquilo que muita gente prega e que acredita da deidade, de que Deus não intervém na vida do homem. Deus sim, ele faz questão de participar da vida do homem. O deísmo, por exemplo, ele prega de que Deus criou o homem e entrega o homem à sua própria sorte. Não recompensa quem é obediente e não pune quem anda errado. Não é isso. Deus faz questão de participar da vida do crente. A propósito, Deus tem sido presente na sua vida? Você tem convidado ele para estar contigo? Já o segundo subtópico, a provisão divina. Reconhecer a dependência de Deus nos leva a viver com tranquilidade.
sabendo que Ele está no controle e proverá para nós conforme a sua vontade. Quando somos dependentes de Deus, nós percebemos claramente que essa dependência nos proporciona um viver com tranquilidade. Uma tranquilidade porque nós temos a certeza de que Deus, no momento certo, vai estar provendo de acordo com as nossas necessidades. A nação de Israel, quando sai do Egito, Deus não prometeu para eles que não faltaria alimento, tá? Deus não prometeu que não faltaria água, mas em todo o percurso a gente percebe a mão de Deus estendida sobre aquela nação. Não faltou água, não faltou alimento, e o mais interessante, a Bíblia diz que ainda o sapato ia crescendo no pé das crianças na medida que elas iam crescendo. Que coisa extraordinária! Deus, de fato, é o Deus da provisão. Tiago sugere uma postura de submissão à vontade soberana de Deus, que também significa confiar em sua provisão. Que coisa maravilhosa, irmãos! Eu sempre digo que Deus tem 3 vontades. Ele tem a vontade intencional, a vontade permissiva e a vontade soberana. Mas observem comigo que a vontade intencional de Deus é que a gente seja obediente a Ele, é que a gente viva dentro daquilo que Ele tem planejado para nós, em obediência à sua palavra. Mas quando alguém resolve desobedecer, essa desobediência nos leva a entrar na vontade permissiva de Deus, mas ela é dolorosa. E nós não podemos esquecer que essa vontade de Deus é dolorosa. Observe que o salmista lá no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui está falando da provisão. Fato é que Deus sempre provê um escape para o seu povo. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Versículo número 15. Aqui o apóstolo Tiago está orientando e até mostrando que nós precisamos, sempre que vamos tomar uma decisão, mostrar e conversar com o Senhor, porque Ele sabe o que é melhor. Então, se o Senhor quiser, olha como Ele está orientando, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isto. Se o Senhor permitir, faremos aquilo. Nós somos eternos dependentes de Deus. Quantas pessoas planejaram estar vivendo o ano de 2025 com projetos de casa nova, de carro novo, de um trabalho novo, de uma formação na faculdade, porém tiveram seus sonhos interrompidos. Porque as pessoas, nós, o ser humano, nós não somos donos da vida. Só Deus detém, só Deus pode dar e tirar a vida. Portanto, precisamos colocar o Senhor em tudo. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor aprovar, eu farei. Tal verdade nos dá esperança e perspectiva, permitindo-nos enfrentar desafios com a confiança de que Ele está ao nosso lado. É verdade. Nós que servimos ao Senhor, entendemos que essa verdade bíblica, essa verdade estabelecida e falada e mostrada pelo apóstolo Tiago, nos dá uma esperança. E além da esperança, uma perspectiva de que nós poderemos enfrentar qualquer desafio com o Senhor e seremos mais que vitoriosos. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. E o terceiro subtópico dessa primeira parte da lição, humildade diante de Deus. No texto que estamos estudando, há uma crítica ao orgulho. E está aqui sendo declarada, o apóstolo Tiago está expondo esse orgulho, e olha só como é que ele coloca: mas agora vos vanglorieis em vossas presunções, toda a glória, tal como esta, é maligna. O apóstolo Tiago está fazendo uma denúncia. O apóstolo Tiago está mostrando que a igreja de Jerusalém, ela estava com um sentimento que é um sentimento faccioso, que é o sentimento do orgulho. E é isso que ele vai denunciar, e é isso que ele vai criticar. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. O homem presunçoso, o homem soberbo, o homem orgulhoso,
com certeza ele não agrada a Deus. E o que é pior, esta glória, ela é diabólica e ela é maligna. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos livre. A humildade nos leva a glorificar a Deus, reconhecendo que somos limitados e que somente Ele tem todo o poder. Tem pessoas que, às vezes, confundem a humildade com a humilhação. O que Deus estabelece na sua palavra é que se nós nos humilharmos, Ele vai nos exaltar. E tem pessoas que interpretam de forma equivocada e dizem, eu estou sendo humilhado, Deus vai me exaltar. E não é verdade. Se você algumas vezes está sendo humilhado, é porque a sua atitude de arrogância, de prepotência, de presunção, tem causado esse sentimento alheio. E algumas pessoas se opõem a você e desta forma terminam lhe humilhando. Porém, se nós formos humildes como Jesus foi, observe que essa humildade vai nos levar a glorificarmos ao Senhor, ao nosso Deus. E o que é mais interessante é que na humildade nós reconhecemos que temos uma limitação e que somos dependentes do poder de Deus. Como eu acho bonito alguém que é humilde, que é dependente. Aquela mulher cirofenícia, ela é extraordinária porque a Bíblia diz que ela chega até o Senhor, a sua filha está endemoniada, ela diz, Senhor, me socorre, eu preciso da tua ajuda, a minha filha está enferma. E Jesus disse para ela, mulher, eu não me é lícito pegar a comida, tirá-la dos filhos e lançá-las aos cachorrinhos? E a resposta que ela dá é extraordinária, porque ela desce ao limbo da humilhação para dizer, Senhor, mas eu sei também que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que testemunho extraordinário! Isso mostra a dependência, isso mostra a limitação e o quanto depende de Deus e do seu poder. O orgulho e a autossuficiência, Tiago, nos afastam de Deus, levando a uma falsa sensação de controle sobre a vida. As pessoas orgulhosas, elas se colocam como sendo o suprassumo, né, da autonomia, o suprassumo do poder, e, na verdade, elas não são nada. E o cuidado que o crente precisa ter com o orgulho é porque ele passa essa falsa sensação de autossuficiência, de que pode tudo, de que é capaz de tudo, que consegue tudo, quando, na verdade, é um ledo engano. O orgulho é o princípio para a queda. A Bíblia diz que a soberba, que o orgulho é o princípio da ruína. Quantas pessoas se arruinaram? Quantas pessoas se acabaram porque foram orgulhosas? Cuidado com esse orgulho. Essa falsa sensação que o orgulho apresenta para as pessoas leva a assumir o controle dessas vidas. E o resultado delas é um resultado catastrófico. Já no segundo tópico da nossa lição, a limitação do conhecimento humano é o tema. Nós vamos falar sobre a brevidade da vida, a imprevisibilidade do futuro e dependência da soberania divina. Vejamos então a brevidade da vida. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, destaca a fragilidade e a transitoriedade da vida humana, utilizando a analogia do vapor da neblina, mostrando que nossa existência é temporária e efêmera. Olha como o apóstolo Tiago faz questão de lembrar. Na verdade, ele está lembrando, ou ele estava lembrando os irmãos da igreja de Jerusalém, e essa palavra é muito atual. Observe que nós somos frágeis. O homem, às vezes, se arvora com a prepotência, com a arrogância, mas quando ele é acometido por um vírus, por uma bactéria, se não houver um tratamento específico e adequado, em fração de horas, ele passa de um estado de beleza natural para o estado de putrefação em questão de minutos, de horas. Isso mostra que, de fato, nós somos frágeis. E, além disso, aqui está claro a transitoriedade da vida. É transitório, você não é eterno, você não é perpétuo.
Só Deus, ele sim é eterno. E um dos atributos de Deus é justamente os atributos ativos de Deus, ou atributos incomunicáveis de Deus, é a eternidade. Então, o ser humano, ele é frágil, a sua vida é transitória, e observe como o apóstolo Tiago faz uma comparação, né, uma analogia com o vapor da neblina. Observe como é a neblina. Às vezes você está na estrada e de repente a neblina se apresenta e daqui a pouco ela deixa a pista tudo de uma forma embaçada, você não consegue enxergar, mas questão de minutos ou de horas, de repente tudo desaparece. Eu me lembro agora que eu estive no Equador recentemente, em uma viagem missionária, e eu estive visitando um monte chamado Cayambe, que na verdade é um vulcão que está adormecido a 4.600 metros de altitude. E o meu objetivo era ver as montanhas cobertas por neve, mas assim que chegamos no topo daquele vulcão, de imediato a neblina desceu sobre aquela montanha, sobre aquele vulcão, e a gente não conseguia enxergar 2 metros à nossa frente. Mas, questão de horas logo depois, aquela neblina some e desaparece. Assim é a vida do homem. O homem tem a sua vida transitória, frágil, e ele precisa reconhecer a sua limitação diante de Deus. Essa realidade nos leva a uma reflexão de como estamos vivendo e quais são as nossas prioridades. O apóstolo Tiago, ele está orientando que, em virtude da nossa vida ser efêmera, ser frágil, ser transitória, precisamos refletir sobre a forma como estamos vivendo e quais são as nossas prioridades. Algumas pessoas priorizam a faculdade, algumas priorizam o trabalho, outras priorizam o casamento, outras priorizam os filhos, outras priorizam o esposo, a esposa, mas deixam de priorizar a obra de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é extraordinário, porque quando a Bíblia manda buscar o reino de Deus, está dizendo, você precisa buscar o domínio de Deus na sua vida. E uma vez que eu procuro buscar o domínio de Deus sobre a minha vida, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Aleluias! Reflita. Esse é o objetivo desta carta do apóstolo Tiago. E aqui, no capítulo 4, ele está nos chamando para uma reflexão sobre a forma como nós estamos vivendo e o que é prioridade nas nossas vidas. Nossas limitações e incertezas sobre o futuro devem nos levar a buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões. Eu volto a dizer, quem tem sabedoria adquirida em Deus, sabe como administrar o que Deus lhe deu, sabe como administrar os momentos difíceis que se apresentam para as pessoas, nos momentos difíceis, nos momentos complicados. Então, observe que essas nossas limitações e incertezas quanto ao que vai acontecer amanhã, quanto ao que vai acontecer o ano que vem, no final do ano, isso só nos leva a buscarmos a sabedoria em Deus. Precisamos ter sabedoria. Você precisa pedir a Deus sabedoria. E o apóstolo Tiago vai dizer, quem necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes improspera. Ou seja, e não lhes lança em rosto ou em face. Já o segundo subtópico da nossa lição, da segunda parte da mesma, a imprevisibilidade do futuro. Tiago nos ensina a evitar a arrogância de fazer planos como se tivéssemos o controle absoluto sobre tudo que está por vir. Eu volto a dizer, quantas pessoas fizeram planos para este ano se casar, para esse ano passar em um concurso público federal, ou quem sabe estadual, quantas pessoas fizeram o planejamento para esse ano abrir um empreendimento, abrir uma empresa, porém foram surpreendidas pela brevidade da vida, por uma enfermidade, quem sabe por uma bala, por um projétil perdido de um armamento, de alguém que estava cometendo um delito, por um acidente de trânsito,
por uma infecção, seja ela de ordem bacteriana ou viral, mas o certo é, algumas pessoas fizeram alguns projetos e esqueceram de convidar a Deus para estar nesse projeto. E o pior é que elas foram surpreendidas com a morte. Então, o apóstolo Tiago nos ensina a evitarmos a arrogância. Não faça planos sem consultar o Senhor, porque você não tem um controle sobre tudo que está por vir. Essa atitude de humildade nos ajuda a viver confiando que Ele nos guiará em cada passo do caminho. Seja humilde, peça a Deus para estar com você no projeto, peça a Deus para caminhar com você nesse plano que você tem. Peça a Deus, seja humilde e tenha certeza que o próprio Deus lhe guiará em cada passo nesse caminho que você está querendo trilhar. A incerteza do futuro não deve nos paralisar, mas sim nos levar a uma vida de fé e confiança na providência divina. Algumas pessoas têm sido paralisadas porque não sabem o que vai acontecer. E por esta razão, elas ficam de mãos atadas, porque têm medo do que vai acontecer no futuro. Eu me lembro de uma história interessante, quando meu pai era pastor da ilha, lá no ano de 1992. Eu me lembro como hoje tinha um obreiro, eu não me lembro o nome dele, mas era um presbítero da igreja, ele era um irmão baixinho, e ele tinha alguns filhos, se não me engano ele tinha 3 filhos. E eu me lembro como hoje que na década de 90, havia-se uma expectativa ardente do que iria acontecer no ano 2000, porque muita gente acreditava que o mundo se acabaria no ano 2000. E isso era cantado em músicas, em versos e prosas. Eu me lembro de uma música da banda Atos 2, eu era pequeno e meu pai ouvia, a gente ouvia, que dizia assim, ó, do jeito que o mundo vai, não passa do ano 2000. Países contra países, em pleno mês de abril. E aquilo gerava uma expectativa de medo, de angústia, de pavor. A gente não sabia o que ia acontecer no ano 2000. Mas o que é interessante é que, certa feita, esse presbítero chegou lá na casa onde morávamos, e meu pai perguntou se os seus filhos já estavam matriculados na escola. E, para nossa surpresa, ele disse, não, pastor, eu não vou matricular os meus filhos em escola, eles não precisam estudar, porque Jesus está voltando no ano 2000, então estamos em 92, no ano de 92, então daqui a 8 anos o mundo se acaba. E o certo é que o mundo não se acabou. Mas havia aquela preocupação daquele homem com o futuro dos filhos, no sentido de que não precisaria estudar, porque o mundo estava para se acabar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, se Jesus volta para arrebatar a sua igreja. O importante é que nós precisamos confiar, crer. Nós não podemos deixar que isso nos paralise, porque Deus, Ele é o guarda fiel do seu povo e Ele vai cuidar e vai providenciar tudo para que possamos estar bem. A consciência da imprevisibilidade deve nos levar a viver com um senso de urgência e propósito. Quando eu tenho essa consciência da imprevisibilidade, eu passo a viver com um senso de urgência e propósito. Uma coisa é urgência, outra coisa é emergência. Emergência é alguma coisa que geralmente fugiu do plano, fugiu do projeto. Às vezes você está em casa e está fazendo a comida e se corta com a faca. É uma emergência. Às vezes você está em casa e tem um mal súbito. É uma emergência. Mas a urgência não é isso. O que o apóstolo Tiago está nos orientando é que precisamos ter a consciência da imprevisibilidade, tá? De que nós não somos o dono do tempo, estamos sujeitos a ele, na verdade, e tendo esse senso de urgência, precisamos, então, termos propósito. Se eu sei que a minha vida aqui na Terra é por um tempo determinado, que eu não sei quando começa e não sei quando termina, eu preciso ter propósito. E o maior propósito que o crente tem é de adorar o Senhor e de servi-lo na beleza da sua santidade. Dependência da sabedoria divina. A verdadeira sabedoria vem de conhecer a nossa dependência dele e de submeter nos nossos planos à sua vontade. A Bíblia diz, irmãos, que o crente que é sábio, que é verdadeiro,
ele reconhece, né? E o fato de reconhecer essa dependência em Deus, isso mostra sabedoria. O tolo acha que não precisa de ninguém, que não depende de Deus, que não depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por achar que não depende, isso já é uma característica de que alguém que é tolo. Mas a verdadeira sabedoria tem como característica reconhecer que somos dependentes de Deus. Se você está em dúvida se você é sábio ou não, analise. Você é dependente de Deus? Você coloca Deus como o princípio de todas as coisas? Se você faz, isso é sinal de que você é sábio. A sabedoria de Deus é pura, ela é pacífica, ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Tiago, no capítulo 3, versículo 17, aponta para isso. Então vejamos que quem tem a sabedoria que é oriunda de Deus, a gente vai perceber que a sabedoria ela é pacífica. A pessoa não vive em guerra, não vive em contenda, ela está em paz, porque Deus é a nossa paz. Além do mais, a sabedoria de Deus ela é amável. Quem tem sabedoria se torna amável. Quem é dependente de Deus, quem é humilde, você percebe que as ações dessa pessoa são ações de amabilidade. Então, as pessoas se tornam amáveis. Além do mais, essa sabedoria que é oriunda de Deus é compreensiva. Às vezes encontramos pessoas que são incompreensíveis. Você dá uma satisfação, dá um argumento, mas ela mesmo assim não consegue compreender. São pessoas incompreensivas. Mas quem tem sabedoria de Deus se torna compreensivo e, o mais interessante, cheio de misericórdia. Quando nós falamos com alguém e a gente percebe que essa pessoa não tem misericórdia, a gente vai perceber que essa pessoa não é sábia. Porque quem é sábio é cheio de misericórdia. E outra coisa interessante, marcante para essa sabedoria, são os bons frutos. Os frutos que dizem que, de fato, essa árvore é boa ou ruim. E, além do mais, não são parciais. Algumas pessoas são parciais. Defende o pobre ou defende o rico e se opõe ao pobre. Defende a quem é amigo e se opõe a quem não é amigo. Isso mostra a questão da parcialidade. Mas o que Deus espera é que sejamos imparciais e, além do mais, sinceros. Quem tem a sabedoria de Deus vai ter como característica a sinceridade. Às vezes ela dói, a verdade, a sinceridade, mas ela precisa ser dita. Logicamente que dita de forma que não traga conflitos, porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela dá respostas que são sábias. Aí o provérbio diz assim, a palavra dura suscita ira, mas a palavra que é boa, que é mansa, ela apazigua as coisas, né? Então, a palavra branda, que é sábia, ela vai apaziguar, mas a dura vai suscitar ira. Em vez de insistirmos em nossos próprios caminhos, devemos estar abertos à direção e correção divina. Então, algumas pessoas estão vivendo, insistindo na forma como estão vivendo, nos seus próprios caminhos, e o fato que estão vivendo e a forma como estão são caminhos ruins, caminhos terríveis. Isso leva a algumas colheitas que não são colheitas boas. Já dizia um grande pensador que quer saber por que você está colhendo ruim, veja como é que você está plantando. Nós vivemos em uma grande plantação onde as nossas ações, se forem boas, colheremos coisas boas. Mas uma vez que plantamos mal, ceifamos mal, vamos colher mal também. Precisamos estar abertos à direção e correção divina. Quando nós estamos abertos ao feedback, né? E aqui o feedback divino, nós estamos abertos a sermos corrigidos. E a Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama.
E quando estamos abertos a essa direção, dá tudo certo. Seja dependente de Deus, seja dependente da sabedoria divina e colha os frutos dessa obediência à palavra de Deus. Terceiro tópico da nossa lição, confiar em Deus em meio às tempestades. Vamos falar sobre Deus está conosco nas dificuldades, propósito em todas as coisas e viver em obediência à fé. Deus está conosco nas dificuldades. Se o Senhor quiser, viveremos. Este versículo nos dá uma profunda confiança na presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo. Se o Senhor quiser, viveremos. Isso está mostrando que estamos dependentes de uma ação de um Deus que é poderoso. E se Deus não quiser mais que vivamos? A gente vem a óbito. Porém, se o Senhor quiser, nós viveremos. E aqui nós estamos vendo essa profunda confiança na presença constante de Deus em nossas vidas. E o que é interessante é que Deus está presente em todos os momentos, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis. Vocês lembram? Quando a Bíblia nos conta a história do servo do Senhor, o irmão Jó, a Bíblia diz que os filhos do Senhor vieram adorar e no meio deles veio também o nosso adversário. E ele começou a acusar o servo do Senhor Jó, dizendo que Jó só era obediente, temente a Deus, porque Deus tinha feito ele farto, com muitas propriedades, com saúde, e por essa razão era que Jó era temente a Deus. Mas aqui a gente observa de que se o Senhor quiser, nós estaremos confiantes nele, estaremos crendo que o Senhor está, seja no momento bom ou no momento ruim das nossas vidas. A expressão "se o Senhor quiser" não é uma resignação fatalista, mas um reconhecimento humilde da soberania e do cuidado do Pai Celeste. Aqui nós não estamos dizendo, se o Senhor quiser, como sendo uma questão fatalista. Não. O apóstolo está mostrando aqui que estamos reconhecendo de forma humilde a soberania e o cuidado do nosso Pai Celestial. Essa confiança transforma a maneira como lidamos com as adversidades, permitindo-nos encarar os desafios com uma atitude de esperança e resiliência. Quando eu confio no Senhor, quando eu tenho a minha confiança nele, isso muda a forma como eu lido com as dificuldades, com os problemas, né? Essa confiança me permite encarar os desafios com uma atitude própria, com resiliência, com esperança. E resiliência nada mais é do que a capacidade de se adaptar às situações difíceis que a gente passa. Quantas pessoas eram prósperas, tinham tudo, carro do ano, casa, bom salário, uma excelente condição financeira, e de uma hora para outra viu tudo isso esvair-se, como a água que se coloca na palma da mão. Quantas pessoas passaram situação como essa? Isso mostra que nós somos, de fato, falíveis. Isso mostra que nós não somos super-homens, que não existem super-mulheres, mas que uma vez que nós confiamos em Deus, essa confiança nos permite olhar para a vida com esperança e com resiliência. Propósito em todas as coisas. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aquele que espera no Senhor jamais será confundido, jamais será decepcionado. Mesmo nas dificuldades, podemos sim confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Deus está trabalhando em seu favor. Em vez de ver as dificuldades como obstáculos, podemos percebê-las como parte do plano divino para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus. Algumas dificuldades que o crente passa não é porque Deus está querendo destruir a pessoa ou o homem. Não. Deus está usando de forma pedagógica
para moldar o crente. Quantos crentes às vezes ficam desempregados, passam por uma enfermidade? Deus está usando de forma pedagógica, estratégica, aquela situação, aquela condição, para moldar o caráter do homem. Porque o homem, na sua essência, é mau. O homem, na sua essência, ele tende, sim, ele tem uma inclinação para as coisas ruins e para o pecado. Então, não veja as dificuldades como um obstáculo, mas como uma oportunidade de melhoria, como uma oportunidade de crescimento. Esses princípios nos capacitam a enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva renovada, sabendo que Deus está no controle e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Que princípios são esses? Os princípios da sabedoria, os princípios da humildade. Esses são princípios que estão nos capacitando para que a gente enfrente os grandes desafios da vida e tenha uma perspectiva renovada. Quando nós temos esses princípios e seguimos esses princípios, a gente passa a entender que Deus está no controle de tudo e que Ele é fiel e que Ele vai cumprir as suas promessas. Eu tenho vivido as promessas de Deus. Eu tenho visto as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E finalizaremos com viver em obediência e fé. A fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus, mesmo em meio às incertezas. Aqui eu estou falando da fé salvadora, não é da fé sobrenatural, não é da fé natural, mas a fé salvadora. Eu demonstro essa fé que eu tenho em Deus, essa fé salvadora, autêntica, em ações de obediência a Deus. Foi o caso do grande Abraão. Que fé extraordinária! O Senhor diz para ele no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, da noite para o dia, saiu de casa, não tinha uma bússola, não tinha um radar, não tinha um sonar, não tinha nenhum equipamento que o conduzisse, mas ele saiu em obediência à palavra de Deus. Isso é fé. Que coisa extraordinária! Então a fé autêntica, ela é manifestada, ela é demonstrada através da obediência a Deus. A obediência a Deus é uma expressão poderosa de nossa fé. Quando eu sou obediente ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, isso demonstra que de fato eu sou uma pessoa de fé. Devemos praticar a humildade, confiar na provisão divina, buscar sabedoria em nossas decisões e ver com uma consciência de nossa dependência de Deus. O apóstolo Tiago nos orienta aqui na sua carta que, primeiro, precisamos praticar a humildade. A humildade, irmãos, a gente precisa desenvolver no dia a dia. Sempre olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Além de praticar a humildade, eu preciso confiar nessa provisão divina, de que Deus está provendo tudo e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, observem que essa confiança na provisão divina, além de demonstrar a prática da humildade, vai buscar a sabedoria em nossas decisões. Então, precisamos ter sabedoria nas decisões que vamos tomar. E isso através da obediência da palavra de Deus. O texto de Tiago ainda nos mostra que algumas lições preciosas, como, por exemplo, ser humilde. O que é ser humilde? Tal sentimento nos permite reconhecer que não temos o controle total sobre nossas vidas e que precisamos da orientação do poder de Deus. Isso é humildade. Eu não tenho controle, eu não posso, eu não faço, e eu estou dependente do poder e da ação divina. Segundo, confiança. A fé gera em nós a certeza de que Deus tem para nós a provisão. Essa confiança nos liberta da ansiedade. Quando eu tenho fé e quando eu confio no Senhor, isso automaticamente me livra da ansiedade. A ansiedade é um sentimento que é daninho, que é prejudicial, quando leva as pessoas a sofrerem precipitadamente. Confie no Senhor,
Creia que Ele tem poder para te surpreender hoje, te curar dessa enfermidade, abrir uma porta de emprego, restaurar o teu casamento, te levantar do monturo, restaurar o teu ministério, buscar a sabedoria de Deus. Ora, aqui nós temos alguns princípios do livro de Tiago. Ser humilde, confiança e buscar a sabedoria. Deus concede generosamente a sabedoria a todos que pedem. Então, busque sabedoria, que Deus está pronto a te dar sabedoria. Chegamos ao final dessa lição. Tiago, no capítulo 4, versículo 13 e 17, nos oferece uma visão clara da soberania de Deus e da nossa dependência dele diante das incertezas da vida. Reconhecendo a fragilidade da nossa existência e a limitação do nosso reconhecimento, somos chamados a confiar plenamente no Senhor, que tem um propósito para cada um de nós. Em meio às tempestades da vida, Deus está conosco, guiando-nos e provendo para as nossas necessidades. Creia, confie que Deus é poderoso para te surpreender e cuidar do teu futuro com a provisão necessária. Chegamos ao final de mais uma lição. Se Jesus não vier buscar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui de volta. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Um abraço para todos e a paz do Senhor. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.